Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, estamos aqui de volta falando sobre a questão da segurança pública, né? Segurança pública é um tema muito importante e muitas vezes deixado de lado, né, nos debates, né? Porque nós temos problemas muito sérios no Brasil, né? Problemas como a falta de infraestrutura, né? Muita gente não tem esgoto, muita gente não tem água, né? Muitas pessoas desempregadas ou com empregos, né, ruins, né? Sem nenhum tipo de garantia, né? E também fome, né? Mais 33 milhões de brasileiros passando fome. E muitas vezes a segurança pública, ela acaba sendo apesar de ser um grande problema do Brasil, né? Ela acaba ficando de lado, né? Ficando um pouco relegada, segundo plano. Mas agora o governo atual, né? O ministro Flávio Dino é um cara muito ligado, né, às questões de segurança pública, né, e ele é ministro da Justiça e Segurança Pública, né, então ele vai tentar fazer um projeto aí, né, vai implantar um projeto onde nós teríamos um combate, como a gente falou no programa anterior, né, um combate um pouco mais ligado à questão da inteligência, né, para o combate ao crime, né, e tudo mais. Então nós falamos ali que desde praticamente o século XIX, né, desde a criação dos primeiros corpos policiais, tal, né, Guarda Nacional, depois a Guarda, né, Permanente Paulista, pelo Tobias de Aguiar e tudo mais, nós falamos que essas polícias, né, tal, e a gente falou da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, porque é uma polícia, é um pequeno exército, né, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para você ter uma ideia, já chegou a ter 110, 120 mil policiais, hoje ela tem 80 mil, que já é muita coisa, né, muito policial, mas, né, esses policiais têm uma formação não muito boa, né, principalmente na questão daqueles que não são oficiais, né, e tal. Não são salários lá muito convidativos também, e o próprio treinamento não é lá essas coisas, né? Então, só que o que existe muitas vezes é para um combate, né, ao povo, né? Então, isso que a gente falou, no fim das contas, as polícias militares brasileiras, elas são organizadas para fazer um combate à população, ao povo, né? Ver o povo como inimigo. E isso vem há muito tempo, porque as próprias polícias militares, né, as forças públicas anteriormente, elas foram treinadas, né, e foram levadas a uma organização feita por exércitos, né? Então isso foi ruim, né? Então nós teríamos que mudar esse tipo de coisa. E para piorar a situação que já era grave, né? Já no século XIX e no XX, né? Onde a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, teve uma organização ligada ao próprio exército francês, né? Também com a ideia de Lombroso, com a ideia de que criminosos têm determinadas feições, né? Tem determinado fenótipo e tal, né? Isso gerou seríssimos problemas para a formação policial. Mas para piorar, tudo que está ruim, né, no Brasil pode piorar. Então, o que acontece? Foi feito um decreto na ditadura militar em 1969, né? Eu vou até daqui a pouco procurar o número aqui, né? Foi feito um decreto-lei aonde ele determinava que todas as forças públicas estaduais, né, se transformassem, né, em polícias militares, né? Então, a força pública, ela tinha um caráter até militar também, né? E tinha uma formação ligada ao próprio exército francês, né? No caso da Polícia de São Paulo. Mas, a partir desse decreto-lei de 1969, né, tal, a força pública deixou de ser força pública, né, que teria um nome, teoricamente, que é ligado à ideia do público, né, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Militar do Estado do Paraná, Amazonas, Ceará, Paraíba e tudo mais. Então, esse decreto também, na prática, ele fazia com que primeiro, né, todas as polícias militares estaduais eram subordinadas ao Exército e tornavam-se, então, forças auxiliares do Exército. Então, começa daí. Então, temos aí também agora a influência
total do exército brasileiro aqui, né? O exército brasileiro que já vinha, né? Até nós tivemos um programa falando sobre a questão dos militares e tal, né? O exército brasileiro que também vinha de formações, né? Ou de pelo menos ligações, num determinado momento, como a força pública, né? Aqui no Brasil, né? As polícias ali, primeiro com o exército prussiano, depois o exército francês e tal, né? E finalmente com a Segunda Guerra Mundial, né? Com a entrada do Brasil, né? Ao lado dos aliados, né? Uma influência muito grande do exército americano, né? No Brasil, né? Estadunidense. Então, o que acontece? O exército brasileiro começar a influenciar as polícias militares. E todos os secretários de segurança públicas estaduais não vão ser indicados aí pelo governador do estado, né, como é hoje, por exemplo, tal. Vão ser indicados pelo ministro do exército, né, e normalmente vão ser coronéis ou mesmo generais do próprio exército brasileiro. Então, as forças estaduais, né, que agora se tornam polícias militares efetivamente, né, a militarização completa, e também como, né, entra na própria Constituição, né, imposta lá em 1969, como forças auxiliares do exército. E como era esse exército brasileiro aí? O exército brasileiro é que tinha se aliado a uma grande parte da classe dominante brasileira, né, e também aliada aí aos grupos estrangeiros. 5 anos antes tinha dado o golpe militar, né, que derrubou o presidente João Goulart e tinha instituído uma ditadura militar, né. Para piorar mais ainda, em 1968, em 13 de dezembro de 68, baixou o ato institucional número 5, que instituiu a censura prévia, instituiu a possibilidade do presidente da República fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos, extinguir os cargos, né, aliás, cassar também toda a possibilidade de juízes, né, tal, serem juízes, podiam ser aposentados, né, interferência do executivo no judiciário, né, no legislativo. Então o presidente da República, pelo AI-5, ele tinha o poder de cassar um prefeito da menor cidade, um vereador da menor cidade do país, até o governador do maior estado brasileiro e também algum secretário de estado, né, e tal, etc, né? Então, um poder total, né, um poder de cassação mesmo de mandatos e direitos políticos, né, porque não tinha mandato, tinha o direito político cassado, e o presidente da República poderia simplesmente tirar juízes, tirar promotores, né, interferir no Supremo Tribunal Federal, né, impedir o habeas corpus e tal, né? Então, AI-5 foi a ditadura plena, total e absoluta, né? E a partir daí, né, o exército brasileiro ele estava já dominado, né, por uma ideia da chamada doutrina de segurança nacional, né, e essa doutrina de segurança nacional ela trazia, né, na sua ideia o famoso inimigo interno, né? Por quê? Porque a doutrina de segurança nacional ela tinha como base combater a esquerda, combater naquilo que naquele momento é o fundamental, combater o comunismo, né? Porque o mundo está dividido em 2 grandes blocos, né, ideológicos, né? O bloco liderado pelos Estados Unidos, né, que trazia então o sistema capitalista e a democracia liberal, e o bloco socialista ou comunista liderado pela União Soviética, que trazia a ideia do socialismo, do comunismo e tal, né, dentro da organização política, social, econômica daqueles países lá, né? Então, o que se fez naquele momento, né? O exército ele passou a ter as forças armadas em geral, né? Mas principalmente o exército, que é o de maior monta, né? Maior número de soldados e tal. Ele passou a ter, por exemplo, no Brasil, antes da doutrina de segurança nacional e tal, no Brasil sempre se teve na cabeça no exército que um grande adversário brasileiro, né, em termos de uma guerra possível, seria a Argentina. Então, inclusive, por isso que nós temos grande parte dos nossos soldados e tal, né, cantonados lá na fronteira com a Argentina, né, a fronteira com Uruguai também, Paraguai e tudo mais, né, no sul do país. Por quê? Porque durante muito tempo, né, a ideia, né, tal do exército é que nós poderíamos ter uma guerra contra a Argentina. Por quê? Porque o Brasil e a Argentina tinham desenvolvimentos parecidos e poderiam ter os mesmos interesses e tal, e esses interesses então poderiam em algum momento colidir e levar a uma guerra, né? Então, esse conceito, por exemplo, de provável guerra com a Argentina, ele é abandonado, né? Por quê?
Porque agora nós temos que combater o inimigo interno. E quem que é esse inimigo interno? O comunista, né? O comunista que está a serviço lá da União Soviética, que está querendo aqui dentro do Brasil, assim como está querendo dentro da Argentina, dentro do Uruguai, dentro do Paraguai, do Chile, da Bolívia, qualquer país, esses caras, né, que são os nossos compatriotas, mas como são comunistas, eles são nossos inimigos. E como eles são brasileiros também, compatriotas, eles são os inimigos internos, né? E aí eu começo a pensar na possibilidade. Quem seriam, então, potencialmente esses comunistas aqui? Então nós teríamos os professores, né, como sempre, então, nós teríamos os artistas, os jornalistas, advogados, né, sindicalistas. Então essas pessoas, né, elas muitas vezes eram vistas como pessoas que queriam levar o país para o comunismo. Então seriam agentes, quem sabe, do comunismo internacional, ou de maneira paga mesmo, ou, né, por ideal, né? Ah, ele é comunista, não ganha nada com isso, mas ele quer transformar o Brasil no comunismo. Ou então ele é pago mesmo pela União Soviética para tentar difundir o comunismo aqui. Então o professor nas salas de aula, o jornalista escrevendo no jornal, escrevendo um livro, né? Os escritores, os artistas, né? Fazendo uma pintura, uma escultura, né? Qualquer coisa que pudesse fazer uma alusão, né, à ideia de comunismo e tudo mais, né? Os advogados, né, que defendem os trabalhadores que entram em greve e tal, né? Os sindicalistas que movem, né, os trabalhadores contra o patrão, né, e tal, etc. Então todos esses caras passam a ser perseguidos, né? Pela ideia da doutrina de segurança nacional. Inclusive, né, a própria ditadura militar, ela cria, né, um serviço, né, chamado Serviço Nacional de Informações, né, pelo general Goberido Couto Silva. E esse Serviço Nacional de Informações, ele é o que o nome diz. Ele tem informações, então ele vai pegar, exatamente, ele vai investigar, ele vai ficar sabendo da vida das pessoas para ver se essas pessoas, esses artistas, professores, escritores, jornalistas, advogados, né, sindicalistas e tal, têm uma ligação com o comunismo. Então, essas pessoas passam a ser seguidas, passam a serem o papel principal ali de relatórios secretos que são entregues, né, ao Serviço Nacional de Informações, tal, onde ela vai, onde ela não vai, quem ela encontra, quem que ela não encontra e tal, etc. e tal. Para quê? Para que eu tenha informação para saber quem são os comunistas, esse inimigo interno, né? Então, ao criar uma polícia militar ou polícias militares, né, estaduais, né, vinculadas como força de auxílio do Exército, eu trago também, né, a oficialidade, principalmente, né, da formação dos oficiais, dentro da ideia da doutrina de segurança nacional do inimigo interno, identificar o inimigo interno, combater o inimigo interno. Então você percebe que a ideia de combater a criminalidade, ela acaba ficando de lado, né? E a própria polícia militar, quer dizer, dentro do arcabouço ali, dentro daquele grupo que forma as instituições que vão combater a criminalidade, aliás, desculpa, que vão combater os subversivos, né, os chamados esquerdistas ou esse inimigo interno, você vai ter pessoas da Polícia Civil, você vai ter pessoas da Polícia Militar, você vai ter pessoas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, você vai ter pessoas da Polícia Federal e tal. Por quê? Porque todo o arcabouço, né, policial, militar, acaba sendo, né, direcionado para combater o inimigo interno. Então, nós começamos a ter no Brasil, né, uma criminalidade que muitas vezes é combatida apenas com a repressão. Né? Acontece muito no Brasil os chamados esquadrões da morte, né, onde começam a matar bandidos, né, e tal, etc, né, e a polícia civil, delegados, né, de polícia civil, também oficiais das polícias militares estaduais, então, estão fazendo parte dos chamados DOI-CODES, né, que são aquelas instituições surgidas, né, basicamente ligadas aos militares, né, ao exército, né, principalmente, né,
que são os destacamentos de operações especiais, né, e o Serviço de Operações de Defesa Interna, né, chamados DOI, COD, né? E ele é formado, então, por vários tipos de pessoas, né, ligadas à questão da repressão, né, seja policial militar, policial civil, policial federal, seja um oficial, seja um suboficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né, então esses caras ali, eles são pessoas ligadas a combater o inimigo interno, sem nenhum tipo de mandado policial, sem nenhum tipo de fiscalização judicial, sem nenhum tipo de controle, né, de quem foi preso ou não foi preso. Então aí nós temos a repressão, chamados anos de chumbo, né, onde as pessoas eram presas, desapareciam e ninguém ficava sabendo onde ela estava, né, ou depois poderia acontecer, né. Hoje nós temos centenas, né, de desaparecidos, né, de pessoas consideradas desaparecidas, que foram presas na época da ditadura, e a ditadura sumiu com o corpo após a morte dela, né, e pessoas então que foram reconhecidamente mortas, né, pelo regime militar, né, e aí você tem um grande problema em relação a isso também, que nós depois podemos falar em outro programa. Mas aí você percebe então que a submissão das polícias militares estaduais ao Exército, ela acaba, né, gerando, né, uma ideia, né, de que aquelas pessoas que vão ser combatidas, elas não combatem apenas o regime, né, elas combatem a sociedade também, né? Então eu vou poder ter na minha formação uma ideia de que eu posso combater, prender e matar o criminoso, seja ele um criminoso político, seja ele um criminoso comum, né? Porque aí eu estou fazendo um bem para a sociedade. Então a formação desses oficiais, né, das polícias militares durante o regime militar, principalmente depois de 69, né, de 69 para cá, quando foram todas as polícias, né, forças públicas e tal, né, todos os organismos de repressão policial, né, que existiam nos estados, foram transformados em polícias militares, né, e todas elas estavam sob o comando do Exército Brasileiro. Por quê? Porque esse decreto-lei ele faz com que todas as polícias militares estaduais sejam forças auxiliares do Exército, né? Então, na realidade, quem combate aí, né, quem comanda, aliás, o combate à criminalidade, de uma certa forma, naquele momento, né, o ministro do Exército, né, que hoje não tem mais um ministro, tem um comandante do Exército, né, mas naquela época tinha um ministro do Exército. Então o ministro do Exército, na prática, ele indicava todos os secretários de segurança pública do Brasil, né, não era hoje, né, no período democrático e tudo mais, né, isso é o que, né, isso é o governador que indica, né? O governador de São Paulo indica o secretário de Segurança Pública, o governador de Minas indica o secretário de Segurança Pública de Minas. Esse secretário de Segurança Pública, né, muitas vezes é um civil, ele é o comandante, então, da Polícia Militar, e ele é o comandante da Polícia Civil, né? Ele é o comandante, vamos dizer, ele é o chefe, né? Mas aí a Polícia Militar tem um comandante e a Polícia Civil tem um delegado geral, né, que é assim que é a hierarquia. Ele é um governador, secretário de Segurança Pública, e aí o comandante, né, um coronel da polícia, que é o comandante geral, e o delegado geral, que é o comandante da Polícia Civil, né? Então, esses indivíduos, inclusive a Polícia Civil, ela se direciona, né, muitas vezes, para pura e simples repressão, né? Então não há nenhum tipo de formação policial para prevenção da criminalidade, né, para investigação do crime, né? Tanto é que o Brasil é um dos recordistas de crimes não resolvidos, né? Não se resolve crime no Brasil praticamente, né? 80% do crime, né, crimes graves, né? Assassinato, tráfico, né, tal, isso aí não resolve muito não, né? Por quê? Porque quando eu prendo um pequeno traficante ali, um mula, alguma coisa, né, eu muitas vezes não consigo chegar em quem que é o chefão lá dele, quem é o cara que comprou essa droga, quem é o cara que distribuiu essa droga, quem é o cara que confeccionou muitas vezes essa droga, porque às vezes ela precisa ser, né, porque ela chega tudo, né, de uma maneira concentrada, eu preciso, né, fazer ela se transforme em mais, né, em quilos e mais quilos para ser vendido. E muitas vezes eu não consigo chegar. Então por quê? Porque no Brasil não há, né, uma ideia de
investigação, né? Chegar aos criminosos e tudo mais, né? Pelo contrário, né? Eu tenho até uma ligação desses grandes criminosos aí, não é de hoje, né? Inclusive com o poder judiciário, né? Com advogados, né? Comprados ali, que compram juízes, promotores e tal, né? Compram também policiais, porque como o dinheiro é muito, né? E tal, então eu não tenho muita a possibilidade de combate, né, a essa criminalidade, porque eu não tenho condições, muitas vezes, né, materiais para combater. Se você pegar hoje, por exemplo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela tem déficits, mais déficits, né, ela tem, né, a gente comentou no outro programa que a Polícia Militar chegou a ter 110, 120 mil soldados, homens, né, hoje ela tem 80 mil. Por quê? Porque um governo, né, que já veio há muito tempo no estado, mais de 30 anos no estado de São Paulo, com uma ideia de privatização e que o Estado não tem que oferecer o serviço, né? Tanto é que no Brasil hoje nós temos muito mais seguranças particulares do que efetivo da Polícia Militar. Se você pegar as 27 polícias militares do Brasil, somar, você tem mais seguranças privadas do que policiais militares. Então você percebe que a ideia de privatização de segurança também está muito exacerbada no Brasil, até porque a segurança pública não funciona, né? Então o que acontece? Existe uma desconfiança em relação à segurança pública no Brasil, então ela se torna uma segurança privada, né? Então o cara vai para a segurança privada. Quantas vezes você anda pela estrada aí? O Brasil é um campeão mundial de roubo de carga, né? Então você anda pela cidade, pelas estradas aí, você vê caminhões, né? 2, 3 caminhões e um carro acompanhando, que é o segurança privada daquela empresa que está transportando aquele produto A, B, C, não sabe se nem o que é o produto, mas como existe um roubo de carga muito grande no Brasil, né, as empresas que têm dinheiro, elas optam, né, por uma segurança privada, seguros e tal, né, porque, né, é bastante alta a criminalidade nesse componente aí, né, de assalto a carga, né, de roubo de carga. Então, o que seria fundamental aí, né, para nós, né? A ideia, então, de você transformar essa polícia, como a gente falou, né, para a gente encerrar aí, né? Que é muito difícil, né? Mas você tem que começar, né? Porque é muito difícil você chegar e falar, vamos mudar a forma de ensinar os oficiais na Academia do Barro Branco, que é a Academia de Polícia, né, dos oficiais aqui do estado de São Paulo. É difícil, não é um ou outro que vai conseguir. Mas se você não tentar, primeiro que você tem que ter essa mentalidade, né? Que a formação precisa mudar. E os nossos governadores aí, né, anteriores até agora, muito pelo contrário, né? Alguns não conseguiram, né, e outros nem tentam, né, tal, mudar essa cabeça aí da formação. Né? Outra coisa, se você tiver essa cabeça de mudança, você precisa criar, né, todo um sistema, né, que seria um sistema social, né, uma pressão social para que haja essa mudança. Né, na formação da oficialidade, primeiramente, né, tal. E aí, depois, né, você precisa criar toda uma estrutura para uma polícia, né, que tem uma melhor preparação também, né. Se você pegar os países aí mais ricos, né, os países têm uma policiais que têm, por exemplo, curso superior, né, tal, policiais que fazem cursos avançados de direitos humanos, direito da população e tal, etc, né, e que não vê a população como inimiga, né. O cara está protestando, ele é inimigo, né? Não, a pessoa entende por que está tendo protesto, né? Ela entende a motivação daquele protesto e tal, então ela sabe que ela tem que combater aquele protesto de uma maneira diferente do que a mera e simples repressão e pancada na população, né? Ela tem um outro tipo de coisa, porque é difícil, né? Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? É difícil. Mas você tem que ter essa mentalidade, né? A mentalidade de que a população não é inimiga. Então, mesmo quando você vai lá, porque tem um prédio está ocupado, é um bando de vagabundo que quer pegar a propriedade do outro, não é bem isso, né? Por quê? Porque normalmente uma ocupação, por exemplo, na área urbana, assim como na área rural também, mas uma ocupação na área urbana, muitas vezes ela tem como
alvo um imóvel que está abandonado há décadas, muitas vezes, né? Um imóvel que existe uma briga judicial muito séria em relação a quem é o proprietário daquele imóvel, né? E que isso existe, essa briga judicial existe há tanto tempo que aquele imóvel está abandonado. Você vai lá para o centro de São Paulo, por exemplo, você vê quantos imóveis abandonados existem ali, estão sendo pichados, né, e que correm o risco, inclusive, né, muitas vezes de simplesmente desaparecerem. Por quê? Porque não tem cuidado aquilo ali, né? E ao passo que ao invés de você ficar construindo muitas vezes áreas na periferia para a população pobre, você pode fazer o quê? Você pode desapropriar esse prédio, né, por exemplo, que muitas vezes ninguém sabe quem é dono, então uma briga judicial, né, tá? Aí você pode desapropriar o prédio segundo o valor de mercado, segundo a lei, que a lei permite e tal, né? Aí você pode fazer ali as mudanças, né, estruturais no prédio, que vai ficar muito mais barato do que você construir uma área na periferia, né? Você vai reformar aquele prédio e fazer ali uma área de moradia, né, para as pessoas pobres, né? Ao invés de fazer isso na periferia, você faz no centro da cidade, fazendo com que essa pessoa fique muito mais próxima de um possível trabalho que ela for arrumar, né, e tal. Por quê? Porque às vezes ela consegue comprar uma casinha num loteamento, né, a quilômetros e quilômetros do centro de uma cidade como São Paulo, né, e acaba morando longe, tem que acordar 2 horas antes, aí ela demora 2 horas para chegar no emprego, 2 horas para chegar em casa depois do emprego. Então, bastante complexa a situação. Por quê? Porque apesar de ser uma coisa que você poderia fazer relativamente fácil, não é fácil. Por quê? Porque os interesses econômicos ali, né, naquele lugar é muito alto, é muito grande, né, por grandes empresas, por bancos, por e tal. Mas é possível fazer se você quiser. Então, se você quiser também, né, aquele policial que vai muitas vezes fazer uma reintegração de posse que seja, ele possa fazer isso de maneira mais pacífica, né, entendendo ali o que está acontecendo, né, tal, etc, etc, entendendo qual é a origem daquele movimento, entendendo qual é o problema daquelas pessoas que estão ali, né. Então, e não simplesmente vendo essas pessoas como pessoas vagabundas e inúteis, que não fazem nada, sabe, coisa que não é a verdade, né. Então, o movimento também às vezes o movimento rural, né? O movimento rural é a mesma coisa, muitas vezes ocupam terras, né, que há uma grande briga judicial para ver de quem quer aquela terra. E às vezes a terra fica abandonada, não cumpre a sua função social de gerar emprego, renda, né, e gerar produção, né, para aquela região, né, e fica ali aquela briga judicial que se estende e não acontece nada. Sendo que, né, se você tiver, segundo a lei, baseado para lá, você pode desapropriar e fazer ali uma área de pequenos produtores, né, que vão produzir principalmente para cidades próximas ali, barateando o preço, fazendo com que o produto chegue com muito mais qualidade, né, tal, e para a cidade onde ele é próximo. Então, nós temos que ter uma formação policial, né, ligada às questões sociais, né, saber qual a origem dos problemas sociais. Para quê? Para que o policial não tenha uma visão meramente repressiva e meramente de tirar aquela pessoa dali porque ela está no lugar errado na hora errada. Não, né? Ela está ali porque ela está fazendo uma luta social, né? Assim como outras pessoas. E aí esse policial vai ter que conhecer aquela luta social, né? Ele vai ter que saber o que está acontecendo, certo? Os interesses que movem ali e tudo mais. É lógico, a lei determinou que haja a reintegração de posse, ótimo, não tem que estar lá conversar e tal, e posso fazer isso pacificamente, como acontece em muitos países do mundo, onde qualquer reintegração de posse, ela é feita pacificamente dentro de uma conversa, né? Por quê? Porque ali você leva essas pessoas, você oferece uma solução para elas, leva para outro lugar e tal, etc. Porque você também não adianta você chegar, pegar, arrancar dali e jogar no meio da rua, a pessoa vai ficar revoltada. Então, quer dizer, nos outros países, onde eu não vejo o cidadão que está com um problema econômico, social, como inimigo, né, você tem a ideia de que ele precisa de uma assistência, né? Então vamos dar essa assistência para ele,
né? E aqui não, né? Aqui nós vemos o indivíduo como inimigo, né? O inimigo, né? Vamos baixar o pau nele e tal, etc, né? Tal. Não é bem assim, né? Nós temos que ter uma resolução dos problemas de maneira pacífica, né? E isso precisa entrar na formação policial, né? Precisa entrar na formação, né, dos juízes, dos promotores, né? E tudo mais. Por quê? Porque o juiz também que vai simplesmente reintegração de posse, pá! Não, reintegração de posse, mas como? Vamos lá, vamos chamar aqui, vamos chamar a Secretaria de Habitação, ver se ela pode arrumar um lugar para esse pessoal ficar, né? Nem que seja de maneira provisória, etc, etc, né? Existe um programa, talvez, para que essas pessoas possam entrar ali e ocupar um outro local e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser feito de uma maneira pacífica, né? E eu só faço de maneira pacífica quando eu tenho a formação policial, a formação até dos promotores, né? A formação até dos juízes, né? Que aí são os promotores, até que são, né, pessoas que defendem mais a sociedade. Mas os juízes, né, precisam ter uma formação também mais humanizada, né? E uma formação também não ligada simplesmente à letra morta da lei, né? E tal. Por quê? Porque a letra morta da lei é fácil, né? Tem que reintegrar, acabou, e ele não quer nem saber, vai embora para casa, né? Tal. E não é bem assim, né? Ele tem que ter, às vezes, acompanhar, falar, não, vou lá acompanhar a reintegração, ver como é que vai ser, né? Tal. Então, quer dizer, ele ganha muito bem para isso. Então, quer dizer, é algo que nós precisamos cobrar também das outras autoridades, e não apenas da polícia, né? A polícia é algo meio estrutural, que você tem que combater, né, tal, na própria formação. E isso gera, né, algo que vai demorar um tempo. Por quê? Porque eu tenho que convencer o comando, eu tenho que convencer, né, o secretário de segurança e tal. Por quê? Porque existe toda uma como a gente falou lá, né, desde a vinda, para não dizer muito, desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, né? Então, quer dizer, com a criação lá do coisa policial do Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, é algo que já existe há séculos no Brasil. Então, não é do dia para a noite não resolver, mas nós precisamos dar uma direção certa para isso, né? Por quê? Porque se a gente continuar só mantendo o que tem aí, não vai acontecer nada, né? Nós vamos continuar sempre com os mesmos problemas, né? Então, se a gente tiver um outro direcionamento, uma outra formação, né? Uma outra ideia, né? De visão da população, né? De que o povo não é inimigo, mas ele é um povo que tem direitos, ele luta por esses direitos, então aí eu vou ter uma outra, né, possibilidade de evitar, né, conflitos, evitar mortes, tal, etc, né? Exatamente no sentido de ter uma polícia um pouco mais social, né, voltada para a questão da sociedade, quer dizer, saber que ela está integrada na sociedade. Então, essa polícia, né, cidadã, né, essa polícia que está ali no bairro, né, e tal, né, a própria formação dos policiais, por exemplo, que moram naquele lugar, né, a formação do policial que está ali no bairro, que está ali na comunidade e tudo mais, né, isso é bastante importante, né, para quê? Para que você tenha, né, uma crença efetiva na polícia, né, que a polícia possa ser, né, uma instituição que as pessoas confiem, né, e não hoje, né, como você vê, a própria ONU, né, ela declarou aí que o Brasil, né, é um país que precisa tomar uma repreensão porque não se faz nada contra a tortura, né? Então, que hoje é muito comum, infelizmente, né? Tanto os caras são presos pela Polícia Civil como a Polícia Militar, acabarem sendo torturados, né? Acabam sofrendo violência, né, física, e não acontece nada, né? E muitas vezes esse indivíduo não tem nada a ver com nada, né? E mesmo que ele tenha a ver com tudo, né, a lei não permite que ele seja torturado, né? Então, efetivamente, você tem que também fazer uma formação, né, evitando, né, porque você passa a torturar alguém quando você vê esse alguém como inimigo, né? Então, quando essa pessoa, ela também não quer dizer que a pessoa seja uma linda, maravilhosa, não é isso, né? Você tem que tratar as pessoas, né,
com o mínimo de humanidade, né? Então, a partir do momento que você tortura a pessoa, aquilo ali vai gerar, obviamente, seríssimos problemas, muito mais do que já existe na própria prisão da pessoa. Então, porque quando a gente fala assim, né, vamos ter que tratar a criminalidade de uma outra maneira, a pessoa fala, então vou dar uma florzinha pro bandido. Não é nada disso, é bandido, vai preso e acabou. Só que, né, nós temos que fazer com que haja, né, a lei seja respeitada de acordo com o que a lei efetivamente diz, né? E a lei não diz que a pessoa pode ser torturada e morta, né? Então, a gente tem que prender quem deve ser preso, né, tal, e deve também fazer com que aquele cara que tem um instrumento de violência legalizada dado pela sociedade possa exercer isso, né, ou essa função, né, de violência, né, legalizada, né, pelo Estado, pela sociedade, né, também, ele possa exercer isso de maneira responsável, né, e de maneira legal, né, e não de maneira irresponsável e ilegal, certo? E aí a gente entra numa outra questão também que está ligada à politização dessas forças, né? A gente viu aí nos últimos anos, né, uma politização onde nós tivemos seríssimos problemas, né, de pessoas aí na frente de quartéis, né, do Exército Brasileiro, né, e nada foi feito, né, apesar de ser ilegal, né, e tal, apesar de gerar problemas, né, seríssimos, né, até para a saúde pública e tudo mais, né, até gerando problemas criminais também, e nada foi feito. E nada foi feito por quê? Porque nós temos uma força aí, né, policial, uma força também, no caso militar, né, o Exército, né, principalmente, politizada de maneira errada, né? Politizada num sentido ditatorial, né? No sentido que vê a população como inimigo, né? Então, quer dizer, nós temos que ter a punição dessas pessoas também, né? Agora você vê, foi baixada uma norma agora que os militares da Marinha têm 120 dias, né? Os militares da Marinha que são da ativa, né, tem 120 dias ou 90 dias, não sei exatamente, para desfiliar de partido político, né? Por quê? Porque membros, né, das Forças Armadas, né, membros da Polícia Militar na ativa, né, não podem ter filiação política, né? Você pode ter as suas ideias políticas, mas não pode ter filiação política. E você tem que exercer o seu cargo de maneira profissional, né? E não de maneira antiprofissional. Então, quer dizer, o que a gente viu ali foi uma conivência do Exército Brasileiro, né? Principalmente do quartel-general, né, em Brasília, uma conivência com pessoas, né, que são e que estavam ali querendo que o Exército Brasileiro cometesse um crime, que fosse a intervenção política, né? Que isso é crime, né? Não é só crime fazer intervenção política, mas é crime pedir para que se faça intervenção política. Então é pior ainda, por quê? Porque o Exército Brasileiro foi conivente no seu quartel-general, e fora esses outros quartéis aí que nós tínhamos, Comando Militar do Sudeste, Comando Militar do Sul, né, Porto Alegre e outros mais, né? Então mas pior ainda o quartel-general, né? Então o quartel-general do Exército em Brasília, né? Então, quer dizer, é necessário que essas pessoas que são pagas por nós, e muito bem pagas, inclusive, né? Os seus oficiais generais têm um ótimo salário, que eles cumpram o seu dever, né, constitucional, legal, né? Que é punir quem está, né, fazendo errado dentro das suas fileiras, né? Então, quer dizer, qualquer conivência com crime tem que ser combatido, né? Então, e inclusive isso aí todo um processo legal interno e tal, em onde esse militar nem vai preso fora, né? Vai preso lá dentro mesmo, né? Quem o regimento militar é o tribunal militar que julga e tal, mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Por quê? Porque esses caras estão cometendo crime. Então não é só porque é da nossa corporação que eu vou fazer vista grossa. Não, muito pelo contrário, né? Porque se você pensar, né, na honra e da ideia dos militares, né, do que eles têm aí como, né, passar para a população como um pessoal sério, profissional, comprometido, então eles têm que punir essas pessoas, principalmente as que fazem parte da sua corporação,
no rigor da lei, né? Então é outra coisa que nós infelizmente tivemos aí nos últimos anos, né? Uma politização, né? A politização ela é ruim de qualquer jeito, tanto para um lado como para o outro, né? Por quê? Porque existe uma Constituição, existe uma lei, existe até toda uma lista de conduta, né? E é isso que o profissional tem, e principalmente esse profissional armado, né? O profissional armado, ele é pior que qualquer outro, porque ele tem arma, né? E essa arma que ele usa, ela é dada pela sociedade. Ele pode usar essa arma, quer dizer, essa permissão de arma é dada pela sociedade via Estado brasileiro. Então, quer dizer, essa pessoa ela tem muito mais compromisso, né? E tem muito mais responsabilidade que um outro funcionário que não anda armado, que um outro funcionário público que não anda armado, né? Então, o funcionário público que não anda armado, politizado, é péssimo. O funcionário público, né, politizado que anda armado, ele é péssimo ao quadrado, né? Por quê? Porque ele pode usar dessa arma, né? Ele pode usar dos seus companheiros ali para criar seríssimos problemas, né? Então, temos que exigir, né, dos militares, não que eles não tenham opinião, pode ter opinião, mas tem que agir de maneira profissionalizada, certo? Você quer fazer a ditadura militar, você se aposenta, você vai para a reserva, você se filia a um partido político e vai falar, que nem fazia o ex-desgovernante lá, né? Que só foi para a reserva porque foi expulso, mas tudo bem, né? Então, isso aí é outra discussão. Então é isso, né? Nós temos que combater, né, esta ideia de politização, temos que fazer com que as forças, né, policiais tenham uma visão de que a população não é inimiga, né, e que temos que ter uma visão policial de polícia, né, e não de exército que combate o inimigo, né? Então é isso que é muito importante. Valeu, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, grande abraço.